E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Passenha Pilsner. Hoje eu estou trazendo aqui uma cerveja que é um pouquinho difícil de se encontrar aqui no Brasil. Essa latinha que me trouxe foi o meu cunhado, que ganhou de presente de um amigo que trouxe 2 latinhas para ele, lá da Bolívia. E a gente bebeu uma e a outra ele me presenteou para trazer aqui para o canal. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa cerveja, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, até porque ela não é uma cerveja de fácil acesso aqui no Brasil. É até possível encontrar em importadoras, Mercado Livre, Shopee, mas no grande mercado, de um modo geral, distribuidoras, não é tão fácil assim. E nessa pesquisa sobre esse rótulo, eu vi que ela é hoje a cerveja mais consumida na Bolívia. É o principal rótulo da Cervecería Nacional de Bolívia, que foi fundada em 1886 por imigrantes alemães e que em 1920 se tornou uma sociedade anônima, o que possibilitou o crescimento da empresa e desde 1986 ela é uma referência mundial em investimento tecnológico na produção de cerveja. Na Bolívia, cerveja não é uma bebida tão popular quanto no Brasil, Estados Unidos, na Europa. Lá a principal bebida alcoólica consumida pela população é a chicha, que também é um fermentado. E o fato da cerveja não ser tão popular assim faz com que os produtos sejam caros e as cervejas sejam muito caras. Então o mercado de cerveja artesanal lá ainda engatinha de uma forma muito difícil, justamente porque você tem uma grande empresa com um rótulo que detém mais de 80% do mercado, somente essa cerveja, e todo o resto fica entre outras cervejas industriais de menor porte, menor alcance, menor capilaridade e as produções artesanais, que acabam tendo a sua principal representatividade nos brewpubs, nos bares artesanais, porque justamente o fato das pessoas não terem o hábito de beber cerveja em casa faz com que a cerveja seja melhor consumida quando as pessoas estão em locais apropriados. E isso faz com que o espaço da cerveja artesanal seja, em sua maioria, chopp, de um modo geral, mais do que a cerveja envasada em si. E a Passenha é uma cerveja produzida em La Paz, capital da Bolívia, e representa aquilo que a gente costuma ver aqui no Brasil. Uma Standard American Lager, produzida para abastecer o grande mercado, com adjuntos, e cujo objetivo é justamente esse, que é conseguir fornecer cerveja basicamente para todo o país ao longo do ano inteiro. Não traz aqui muitas informações nesse rótulo. Na verdade, ela é uma cerveja de massa lá na Bolívia e, como é de costume, basicamente só se tem aqui informações técnicas. Maiores informações a respeito da cerveja, normalmente a gente é que tem que correr atrás. Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo, adjunto cervejeiro, mosto. Não traz o índice de amargor. Uma cerveja com 4,8% de graduação alcoólica. Eu bebi dessa cerveja apenas em uma única ocasião. Ela é uma tradicional Standard American Lager, não propõe ser além disso, e eu vou fazer a avaliação aqui como se eu estivesse bebendo pela primeira vez. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma lata de 354 ml em uma caldeireta de vidro. A latinha, basicamente na cor vermelha, traz a imagem de um rei segurando uma taça de cerveja na cor dourada e a marca Passenha Pilsner em branco. Logo abaixo da marca Pilsner temos o indicativo de La Paz em dourado. Bom, como a gente pode ver, é uma espuma que teve média formação e baixa retenção, ela está baixando bem rápido. Tem um perlage vigorosíssimo acontecendo aqui. Ela é de uma cor amarelo bem claro, praticamente amarelo palha, super cristalina, límpida e com esse perlage
gritando aqui, furioso. Um aroma de fermento azedo, aquele típico aroma de Standard Lager que a gente encontra em Brahma, Antártica, Skol, mesmo aroma, com um pouco de malte. Maltes claros, cereais claros. Baixa panificação, mas tem aqui um pouco de miolo de pão francês, miolo de pão de forma. Que os aromas não são muito intensos, eles são muito suaves. E esse aroma um pouco mais azedo de fermento, ele esconde também um pouco de outros possíveis aromas que a gente possa vir sentir. Bom, espuma praticamente desapareceu. Saúde! Uma cerveja de corpo crispy, corpo médio-baixo para baixo. No primeiro momento, notas de malte que rapidamente dão lugar a um lúpulo bem amargo, com notas que caminham para o condimentado, um herbal condimentado. Bem refrescante, mas que tem uma presença bem legal do lúpulo aqui. Para o estilo, para uma Standard American Lager, que aqui a gente viu leva adjuntos cervejeiros, que a gente sabe que é ou arroz ou milho, ela tem um perfil mais lupulado. Por isso ela se chama de Pilsner, mesmo sendo uma Standard American Lager. Qual seria a diferença entre ambas? A Pilsner tem essa característica de trazer o lúpulo com mais intensidade, isso está presente aqui. Mas ela não pode ser considerada uma Pilsner pelo fato dela utilizar adjuntos, que é uma característica das American Lagers, que surgiram como uma alternativa à produção de Pilsners nos Estados Unidos. Então digamos que ela tem um perfil sensorial que se assemelha muito a uma Pilsner. Esse início maltado com final lupulado, uma lupulagem que traz amargor, traz presença do lúpulo, mas também não é um lúpulo duradouro, que vai ficar na boca por toda a eternidade, não é aquele sabor longevo, não, mas ele aparece. Ele é sutil, mas aparece. Ele tem presença. E ele tem uma presença que, inclusive, eu acho que marca até mais do que o malte. Então, ela é uma cerveja que, no perfil de sabor, ela se enquadra muito. Ela é muito parecida com uma Pilsner, sim. Na textura de boca, corpo, no aroma nem tanto, mas no perfil de sabor, de paladar de um modo geral, né, toda essa parte da sensibilidade também dentro da boca, da textura crispy, tudo isso ela é muito parecida com uma Pilsner mesmo, uma International Pilsner. Obviamente, ela tem adjuntos aqui que trazem um final seco, ela seca muito rápido, ou seja, isso aumenta a drinkability dessa cerveja. E ela tem um perfil refrescante, ela é uma cerveja gostosa, ela é uma cerveja bem feita, uma lager muito bem feita, sem nenhum defeito aparente. E é a cerveja que abastece o grande mercado na Bolívia. Estamos falando de uma cerveja de massa, uma cerveja popular. E que aqui está sendo apresentada com uma qualidade muito superior às cervejas de gôndola do supermercado, de massa, as tipo Pilsner, que a gente encontra aqui no Brasil. O que é algo até bem estranho, porque o Brasil tem uma tradição cervejeira, secular até, e a gente tem aqui num país vizinho da gente, a Bolívia, que não tem essa tradição cervejeira como nós temos aqui, apresentando a sua principal marca de massa de gôndola do supermercado, a sua tipo Pilsner, muito mais próxima de uma Pilsner do que o que a gente produz aqui no Brasil. Iniciantes, é uma cerveja interessante para vocês. É um lugar comum, tá ali muito parecida com o que está se acostumado, só que ela tem uma certa personalidade se compararmos com as cervejas daqui. Ela tem esse amargor mais pronunciado, mais presente, nada exagerado, mas ele aparece. Ele está aqui e ele está dizendo que
o local é dele, o espaço é dele, ele vai acenar, assim, mostrando que ele existe. E isso faz dela uma cerveja que, por si só, já tem uma identidade com muito mais personalidade do que qualquer cerveja de massa, qualquer tipo Pilsner que a gente encontre por aí. Iniciados, é uma Standard American Lager que é diferente do que a gente está acostumado a beber aqui. Então eu acho que vale a pena. Toda experiência é válida, ela não é nenhuma cerveja excepcional, ela não é nenhuma cerveja revolucionária, ela é a cerveja de massa da Bolívia, a grande cerveja de massa da Bolívia. Mas ela já entrega muito mais experiência do que as nossas cervejas de massa, de um modo geral. E só por isso já vale ser provada, só por isso já vale ser experimentada. Como eu sempre digo, toda experiência é válida. Algumas, mesmo que sem muitas expectativas, acabam nos surpreendendo e de forma positiva. Saúde!